Eu considero este vídeo um dos mais importantes que eu já gravei até agora. Período composto por coordenação ou por subordinação? O que preferir? Coordenação ou subordinação? Muito interessante o vídeo, fique até o fim. Você já parou para pensar que às vezes você está escrevendo e quer empregar o mas fica com dúvida se é mas ou embora? Quando empregar mais adversativa e embora concessiva? Isso tem implicações para a argumentação do seu texto. Isso é um assunto muito importante. O que está embutido aí no mais ou embora? Está embutida a pergunta: o que usar? Coordenação ou subordinação, né? Coordenação com o mas ou subordinação com o embora? Antes de começar a falar sobre esse importantíssimo assunto, eu peço para que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita, deixe o like desde já no vídeo, hein? Deixe o like, também ative o sininho de notificações, porque sempre que eu colocar alguma coisa por aqui, você será disso notificado, notificada. E também compartilhe este vídeo nas redes sociais. Está passando uma ambulância por aqui agora. Também compartilhe este vídeo nas redes sociais, porque assim meu trabalho fica cada vez mais conhecido. Vamos lá então falar sobre período composto por subordinação e coordenação, mas será muito mais que isso. Eu vou ensinar você a fazer estruturas argumentativas, frases argumentativas. Simbora então. Geralmente, uma mesma ideia pode ser expressa por uma coordenação ou por uma subordinação. Uma ideia de oposição ou contraste, por exemplo, pode ser expressa por uma subordinada concessiva ou por uma coordenada adversativa. Vamos ver o exemplo. Olha lá. O réu teve a prisão preventiva decretada, mas os requisitos para a medida não foram comprovados. A gente tem aí uma coordenada adversativa. Repare que nós usamos o mas. Mas vamos ver. Olha só como esse período a gente consegue transformá-lo em subordinativo. Veja lá. Embora o réu tenha tido a prisão preventiva decretada, os requisitos para a medida não foram comprovados. Agora nós temos uma subordinada concessiva. O embora é concessiva. Vamos comparar as duas frases, a coordenada adversativa em cima e a subordinada concessiva embaixo. Veja, o mesmo recado escrito de formas diferentes. Observe que em ambos os períodos a ideia mais relevante é a não comprovação dos requisitos para a medida cautelar. Na coordenação, todavia, essa ideia praticamente se nivela à ideia anterior. Na subordinação, essa ideia se sobressai. Isso é muito importante. Vamos voltar às frases para que essa ideia fique bem clara para você. Quando eu uso a coordenada, a ideia de que os requisitos para a medida cautelar não foram comprovados se nivela à ideia anterior, a de que o réu teve a prisão preventiva decretada. Mas quando eu trago na subordinada, a ideia de que os requisitos para a medida não foram comprovados se sobressai. Percebe? E esse, na verdade, é o principal recado que eu quero passar neste vídeo. Use a subordinada em vez da coordenada quando você quer que o seu texto fique mais argumentativo. Vamos observar mais dois períodos. Um por coordenação com coordenada adversativa e outro por subordinação com subordinada concessiva. Vamos lá. A Caixa Econômica Federal é parte em ambos os processos citados. Contudo, olha só, aí nós temos uma adversativa. Contudo, o primeiro tramitou na Justiça Federal e o segundo na Justiça Estadual. Veja, se o que se almeja é enfatizar a ideia constante no segundo período, que o primeiro processo tramitou na Justiça Federal e o segundo na Justiça Estadual, repare como o período composto por subordinação é mais apto para tanto. Veja, embora a Caixa Econômica Federal seja parte em ambos os processos citados, o primeiro tramitou na Justiça Federal
e o segundo na Justiça Estadual. Repare que com a concessiva, a ideia de que o primeiro processo tramitou na Justiça Federal e o segundo na Justiça Estadual ganha destaque. É a informação mais relevante. De novo, se a gente escrever com a adversativa, essa ideia de que o primeiro tramitou na Justiça Federal e o segundo na Justiça Estadual fica apagada, mas quando a gente traz para a subordinada concessiva, essa ideia prevalece. Percebeu? Isso é muito interessante. Não sei se você reparou, mas em todos os exemplos que eu dei, o período começou com a subordinada. O período começou com o embora. Essa é outra dica relevante para você levar para a sua vida de escritor. Primeiro, retornando para a gente organizar as ideias. Na dúvida entre usar a coordenada e a concessiva, você usará a concessiva. Em outras palavras, tá na dúvida se usa o contudo ou o embora. Vai usar o quê? O embora. Agora, outra coisa que a gente deve saber é a posição do embora. O embora começa a frase ou fica depois como a segunda oração do período? A dica é começar o período sempre com o embora. Sabe por quê? Porque quando a gente começa com a subordinada, o leitor fica esperando um término. O leitor fica na expectativa de saber como que a frase vai terminar. Em outras palavras ainda, o leitor fica preso ao nosso texto. Vamos lá reparar numa frase que você já vai entender isso bonitinho. Olha lá, uma coisa é eu escrever, o autor ganhou a causa, embora tenha tido que pagar honorários. Se eu escrevo assim, a informação de que o autor ganhou a causa já está dada. Então o leitor não fica com vontade de ler a frase, o período, até o fim. Agora repare, se eu começo a frase com embora tenha tido que pagar honorários, o autor ganhou a causa, veja que quando o leitor começa a ler com o embora tenha tido que pagar honorários, ele fica com vontade de terminar a leitura. Percebe isso? O leitor fica com vontade de terminar. O embora cria uma expectativa no leitor e ele fica assim preso no texto. Voltemos lá para comparar. Então, quando a gente começa com o autor ganhou a causa, é sem graça, né? Ou seja, quando a gente deixa o embora para depois, fica meio sem graça. Agora, quando a gente começa com o embora, a frase ganha um tom mais argumentativo, porque o leitor quer lê-la até o fim. Para terminar, uma coisa também importante, eu disse aqui neste vídeo que na dúvida entre usar a coordenada adversativa ou a subordinada concessiva, você deve preferir a subordinada concessiva. Agora, isso não quer dizer, atenção, isso não quer dizer que você nunca vá usar o mas, contudo, todavia, entretanto. Não, gente, não entenda assim. Você pode sim usar, é muito comum usar essas coordenadas adversativas, muito comum. Agora, quando você deve realmente usar o embora? Quando você sentir que naquele trecho você deve ser mais argumentativo. Daí você usará o embora e o usará na frente do período, como a gente viu. Isso é importante, hein? Porque se começar a usar o embora em todo o parágrafo, o efeito argumentativo se dissipará. Não vai provocar o efeito esperado. Tá bom? Então, essa questão do embora na frente, use vez ou outra quando você sentir que você deve ser mais argumentativo. Por exemplo, sustentando uma tese importantíssima. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Já era para ter deixado o like lá atrás. Inscreva-se no canal caso ainda você não seja inscrito ou inscrita. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e ative o sininho de notificações, porque assim sempre que eu colocar algum vídeo novo por aqui, você será disso notificado, notificada. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.